Declaro aberta a sessão da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, né, os advogados, e um abraço àqueles que nos acompanham aí pelo vídeo. Submeto à aprovação a ata da sessão anterior, alguma observação? Aprovado. Então, aprovada, unanimidade. Expediente alguma? Não há, Excelência. Obrigado. Comunicação, indicações e propostas. Hoje nós já voltamos aqui, registrado o voto de congratulações. Hoje é o aniversário do desembargador Mauri Moura. Isso é registro, já deixamos aqui aprovada as congratulações. E o expediente, Ana, foi na sessão anterior. Não há, Excelência. Não, estou indo o expediente para que seja encaminhado ao desembargador Cornélio e o desembargador. Eu enviei para o e-mail do senhor, desembargador. Eu me cobro para a gente fazer aí o envio. Hoje não, ontem foi o aniversário do ministro Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, nasceu aí no dia de São Sebastião, com ele que é potiguar, tem assento na quinta turma, julga matéria criminal lá no Superior Tribunal de Justiça, e muito nos orgulha, nós somos conterrâneos. Então, eu proponho aqui o voto de congratulações à Sua Excelência pela passagem do seu natalício. Todos de acordo? Aprovada a unanimidade. Aprovada a unanimidade. Michel Cuco se associa, doutor Zé Alves? Michel Cuco se associa. Ana, providenciar aí os expedientes. E também tenho aqui, agora com tristeza, um voto de pesar em razão do falecimento do senhor Antenor, que é pai da doutora Naide Maria Pinheiro, terceira procuradora de Justiça, que muitas vezes tem aqui compartilhado a bancada conosco, e dos juízes, doutor Ayrton e doutora Ivone Pinheiro. Nossa solidariedade à família imputada. E submeto à aprovação, voto pesado, todos de acordo? De acordo. Excelência. Nós já tivemos a oportunidade de manifestar esse pesado, doutora Naide. Perfeito. Michel se associa, aprovada a unanimidade. Eu não tenho nenhuma. Aliás, perdão, doutora Sandra Elali, que aqui hoje irá compartilhar a bancada conosco, participando do julgamento número 80 aí do PJE. Seja bem-vinda, doutora Sandra. Doutora Sandra, que é uma referência aí em matéria criminal para todos nós aqui, integramos a magistratura potiguar. Um abraço forte, seja bem-vinda, doutora Sandra. Eu não tenho nenhuma outra proposição. Passo a palavra ao desembargador Saraiva Sobrinho. Também não, presidente. Desembargador Gilson Barbosa. Eu acompanho todas as propostas e proposições feitas. Obrigado, desembargador Gilson. Então, não havendo nenhuma oposição, esgotada a pauta administrativa, vamos dar início aos julgamentos. E, dada aqui a presença da doutora Sandra Lali, passo a presidência ao desembargador Saraiva Sobrinho. E o advogado já está na sala? Está, desembargador Glauber. Eu vou só identificar o processo, desembargador Saraiva. Aqui é o habeas corpus 810749, lista 16. O impetrante é o doutor Bruno Pacheco Cavalcante, paciente Alain Pessoa de Queiroz, Lugmar Santos Caves, autoridade 14, juiz de direito da Vara Única da Comarca de Goianinha. O relator é o desembargador Gilson Barbosa, tem aqui registrada a suspeição, e a desembargadora Sandra Lali convocada aí para. Eu passo a presidência ao desembargador Saraiva Sobrinho.
Assume a presidência e consulta ao desembargadorzinho se está em mesa o processo, Excelência. Está em mesa, sim, presidente. Pois não, muito obrigado, Excelência. Doutor Bruno, está nos ouvindo? Sim, Excelência, estou, desembargador Saraiva. Vossa Excelência tem a partir de agora 10 minutos para fazer a sustentação, por favor. Pois não. Obrigado, desembargadores. Desejo um bom dia a todos, as boas-vindas à doutora Sandra Elali, quem tive a satisfação de despachar ontem, desembargador Gilson, desembargador Saraiva, uma pena desembargador Glauber não participar do julgamento, justificadamente. Bom dia, doutor José Alves, é a primeira vez que sustento diante de Vossa Excelência, e os demais ouvintes, eventuais aqui dessa corte, e os que estejam assistindo a essa sessão. Inicialmente, o relatório já está disponível a Vossas Excelências, então imagino que farei uma breve pontuação sobre o caso. A imputação típica feita ao paciente, Alan Wachowski, é no sentido de que este participaria de uma milícia privada no âmbito da comarca de Goianinha, atuando precisamente nas praias de Pipa e Cibaúma. Acontece, Excelências, que ao deferir uma medida cautelar prisional em desfavor do paciente, o magistrado de piso, na verdade a corte de piso, porque foi formada uma corte para tanto, se pautou equivocadamente num crime onde apenas há o pedido de condenação nesse sentido do Ministério Público. Digo isso, Excelência, porque toda a narrativa do Ministério Público na denúncia e na medida cautelar em nada se assemelha ao tipo penal previsto no artigo 288-A do Código Penal. E aqui não se requer a desclassificação desse tipo para outro. Vejam bem, aqui não se quer o trancamento dessa ação penal, o que se requer, sim, é a aplicação de medidas alternativas à prisão, mas é de se chamar a atenção de Vossas Excelências para o fato de que não cabe aqui e não cabia na decisão de primeiro grau o fundamento do artigo 313.1 do CPP. Por quê? Porque a narrativa, e essa narrativa do Ministério Público consta da sua denúncia, é a seguinte, e aí peço vênias para ler essa parte da denúncia, para que não se imagine que se quer análise de provas através de habeas corpus. Não, o que se requer é análise de direito. Veja bem, o Ministério Público diz, nas folhas 2 de 65 da sua peça acusatória, que a investigação de origem ela foi instaurada por meio do procedimento investigatório criminal número 076-2019-000-636, com a finalidade de apurar possível crime de constituição de milícia privada na praia de Pipa e Cibaúma, previstos no artigo 288-A, todos do Código Penal. No parágrafo seguinte dessas folhas, diz o seguinte: consta dos autos que um grupo organizado realizava invasões, entre aspas, esbulho possessório, artigo 161, parágrafo 1º, inciso 2 do CP, fecho aspas, fecho parênteses, em terrenos e propriedades alheias localizadas na praia de Pipa ou na praia de Cibaúma, ambas localizadas no município de Timbal do Sul, utilizando-se de violência à pessoa ou grave ameaça mediante concurso de mais de 2 pessoas, o que mais adiante é confirmado por interceptação telefônica devidamente autorizada e por depoimento das vítimas e autoridades públicas. Excelências, simplesmente a narrativa fática, ela não é que ela se assemelha, ela é estritamente vinculada ao artigo 161, parágrafo 1º, inciso 2 do Código Penal. Veja bem, aqui não se tem uma narrativa de milícia. Na busca e apreensão, não se apreendeu uma só arma. Não se tem notícia de qualquer prática de ameaça por nenhum dos réus à terceira pessoa, aos proprietários dessas supostas áreas invadidas. E ainda que fossem supostas áreas invadidas, eu questiono a Vossas Excelências, que obviamente tiveram acesso aos autos e ao inquérito. Qual é a vítima desse crime? Onde é que há uma milícia privada
quando não há nenhuma arma apreendida, quando não há notícia alguma de ameaça especificamente praticada pelo paciente e tampouco pelos demais réus. Aqui se está falando, Excelência, especificamente no crime de esbulho possessório, que tem sim, no seu inciso 2º, como requisito para a sua prática, para a sua tipificação, o concurso de mais de 2 pessoas. Ou seja, esse crime, ele tendo uma pena máxima de detenção de 6 meses, não caberia sequer a decretação dessa prisão preventiva com base no 313.1 do CPP. Não fosse apenas isso, a ausência desse requisito legal para o decreto prisional cautelar, há também de se chamar a atenção dessa Corte para as condições pessoais do paciente. Excelência, a todo momento, a denúncia e a medida cautelar descreve de forma pormenorizada o papel de simples despachante desse paciente. Um rapaz de 29 anos, formado em direito, com um emprego fixo, empresário no ramo de tecnologia. Ele é simplesmente bacharel em direito, estava fazendo um verdadeiro extra para ganhar um dinheiro para fazer o sustento de sua família. Não participava, e não há vínculo algum de participação dele com qualquer invasão à propriedade. O Ministério Público narra precisamente que seu papel era exclusivamente burocrático, sua atuação ela se limitava ao âmbito do cartório e documental. Não há ameaça do paciente, Excelência, a qualquer pessoa, e a única interceptação telefônica que se tem do paciente narrado na denúncia e nos autos que discrimina algo sobre invasão de propriedade, se trata de uma lide entre vizinhos em que o mesmo intervém dizendo que irá procurar uma forma de fazer um acordo e resolver o problema. Então, Excelência, a medida extrema deferida pelo juiz de primeiro grau, ela não era cabível ao caso. Ainda que se entendesse que haveria prática delituosa pelo paciente, que se aplicasse ao caso, então, as medidas alternativas à prisão, que são amplamente cabíveis. Ora, será que, nesse caso, se aplicando aí as medidas do 319, seria possível que o paciente atrapalhasse de alguma forma a instrução processual? Ou importunasse a paz pública de Pipa ou Cibaúma? Um burocrata, Excelência? Lógico que não. Ainda mais a instrução processual em que o Ministério Público requer como prova única a oitiva de testemunhas. E testemunhas essas que as folhas 65 da denúncia já estão arroladas, que estão, dentre estas, o prefeito de Tibau, empresários, policiais militares. Excelência, não há potencial ofensivo algum do paciente, seja a população de Tibau, ou de Cibaúma, ou de Pipa, e tampouco a instrução processual. Desse modo, o que se requer aqui é que essa ordem seja concedida, pelo menos no sentido de se aplicar aí as medidas alternativas à prisão previstas no artigo 319, seja no inciso 1, 2, 3, ou elas cumulativamente, de uma forma que o paciente ele se comprometa a sequer comparecer ao Estado do Rio Grande do Norte. Na pior das hipóteses, caberia aí a prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica, até mesmo para não inflar ainda mais o sistema prisional. Está se esgotando, viu? Pois não, Excelência, eu estou concluindo. Obrigado, desembargador Saraiva. Para que não submeta o paciente ao risco do Covid-19, inclusive
há uma orientação do CNJ nesse sentido, e que não incorra risco aí ao sistema prisional com mais um preso, e esse de forma completamente desnecessária, não apenas ilegal e injusta. Então, dessa forma é que se requer, excelências, aí, o conhecimento do HC e a concessão da ordem. Muito obrigado, excelência, do relator, com a palavra. Excelência, Pois não, senhor procurador. Excelência, tendo em vista o pronunciamento do advogado, vou fazer como faço costumeiramente, apenas para sustentar o parecer. Vou ler apenas a ementa do Pois não. parecer que foi elaborado pela 12ª Procuradoria. Constitucional e processual penal, habeas corpus condenar. Paciente denunciado como impulso nas sanções do artigo 288-A do Código Penal. Milícia privada, requisitos da prisão preventiva demonstrados quanto SATs. Substituição da prisão por medidas cautelares alternativas na forma do artigo 309 do Código de Processo Penal. Impossibilidade. Condições pessoais que não obstam à medida extrema. Constrangimento ilegal não demonstrado. E o parecer, excelência, é pela denegação da ordem. Só isso. Obrigado. Na verdade, Vossa Excelência está tão somente sustentando o parecer original, daí porque eu não vejo isso como realmente contra-razões a afrontar o procedimento legal. Muito obrigado, Excelência. Embajador Gilson, com a palavra. Presidente, eu fiz meu voto e distribuí previamente com todos os senhores, inclusive com a doutora Sandra, usando aquela técnica habitual que parece foi ideia de Vossa Excelência, e a gente vir para a sessão já sabendo alguma coisa. Portanto, todos já votaram, eu estou votando no sentido de ter a ordem conhecida e denegada. Me limito a dizer tão somente isso, porque os senhores só interessa o voto aí para decidir aos senhores, e todos já tiveram acesso. Então, conhecido a ordem, conhecida e denegada. Eis o meu voto. Pois não, desembargador, realmente eu recebi em tempo hábil, a assessoria se debruçou sobre o pleito, tive a oportunidade de despachar, inclusive, 2 vezes com o doutor advogado Bruno, né? Realmente a argumentativa trazida por ele é muito interessante, mas me parece fugir um tanto quanto a sistemática do RIT. Então, e outro fato que eu, resumindo também, como fez Vossa Excelência, é que o paciente está foragido. Isso dificulta também a apreciação. Então, sem maiores divagações, eu acompanho Vossa Excelência e passo a ouvir a desembargadora Sandra. Obrigada, Excelência. Eu também acompanho o relator, Excelência, e queria fazer apenas os seguintes registros. No caso, o sujeito passivo é a sociedade, o objeto é a paz pública, é a segurança jurídica. Foi aqui indagado quem seria vítima desse processo. Eu também compreendi a argumentação do ilustre advogado, no sentido de que o crime descrito seria o do artigo 161, parágrafo 1º, inciso 2º do Código Penal. Mas eu entendo que, na verdade, os autos tratam efetivamente de um grupo que tinha a finalidade, que ele foi organizado, ele está sendo acusado de integrar esse grupo com a finalidade de praticar qualquer dos crimes do Código Penal. E, no caso, os crimes seriam justamente o do artigo 161, parágrafo 1º, inciso 2º do Código Penal. E, por isso, o artigo que realmente está sendo aqui imputado ao acusado, a tipificação legal, é o artigo 288-A, que é a constituição de milícia privada. Não se pode aqui apreciar provas, como todos sabem, então eu acompanho em todos os termos o voto do relator. Realmente, a complementação de Vossa Excelência, foi muito interessante, que afasta, inclusive, a discussão trazida pelo advogado. Então, eu proclamo que a Câmara, à unanimidade, conheceu que negou a ordem e devolvo a palavra ao presidente de direito, Bador Glauber. Doutor Bruno, muito obrigado. Obrigado, desembargador Saraiva, desembargador Gilson, doutora Sandra, muito obrigado. O novo procurador, um bom dia a todos. Bom dia. Obrigado, doutora Sandra, pela participação aqui conosco. Obrigada, eu agradeço os votos de boas-vindas, foi um prazer participar uma vez mais desta Câmara, porque eu gosto muito do cível, mas sinto muita saudade aqui
de participar também da parte criminal. Então, eu peço licença para me retirar. Muito obrigada. Um abraço forte. Um bom dia para todos. Leve o meu abraço ao doutor André Lali. Muito obrigada. Até logo. Eu, como sugestão, eu já iniciaria o julgamento aqui dos processos físicos. E nós temos, na pauta anterior, o primeiro deles é o apelo criminal número 2020-99-2, origem é Vara Única da Comarca de Paredes, o apelante Severino Wellington Sena da Silva, o advogado doutor Raoni Araújo de Azevedo, apelado do Ministério Público. O relator é o juiz convocado doutor Roberto Guedes, que dispensou a sua participação na continuidade do julgamento. Eu sou o revisor. E restou anotado aqui na papeleta que, após o voto do relator conhecendo e provendo em parte o apelo, e do voto vista do desembargador Glauber Rego, ampliando o provimento parcial, pediu vista dos autos do desembargador Gilson Barbosa, do doutor Roberto Guedes, pediu dispensa da sua presença para a continuidade do julgamento. Você está em mesa, desembargador Gilson? Em mesa, sim, presidente. Eu digo, pedindo desde já a anexação do meu voto vista, em que, no seu final, eu digo assim, acompanho a divergência nos termos do voto vista proferido pelo desembargador Glauber Rego. Peço desculpa por não me alongar mais, por uma questão de convicção e também para dar um apoio nessa sessão de hoje, que está um pouco perturbada. E reitero, mais uma vez, me permita, que Vossa Excelência oficia presidente do tribunal para que determine essa empresa para dar mais assistência, pelo menos nas sessões. Perfeito, desembargador Gilson. Vamos fazê-lo. Ao final da sessão, a gente retoma a pauta administrativa e esse registro feito por Vossa Excelência é de extrema importância. Eu vou proclamar o resultado. Processo provido parcialmente à unanimidade, sendo que o relator dava o provimento em menor extensão que os desembargadores Glauber Rego e Gilson Barbosa. Eu acho que acredito que não haja mudança de relatoria, né? Isso, o processo acabei do Saraiva, mas não é isso, desembargador? Não há mudança porque é só uma ampliação do provimento parcial. É razoável o entendimento, Vossa Excelência. Então, continua com a relatoria com o doutor Roberto Guedes. Roberto Guedes. E a juntada deferida do voto vista do desembargador Gilson Barbosa e também do desembargador Glauber Rego. 2 votos vistos juntados. Os demais processos, do 2 ao 24, eu não tenho nenhum destaque. Eu também não, presidente. Acompanho o relator integralmente. O desembargador Saraiva Sobrinho. Ana, se possível disponibilizar aí, por favor, na tela a relação. O 20, excelente, tem um parecer oral, não é isso? Pedido. O 20, desembargador Gilson. Está em mesa, presidente. Na pauta é o número 20. E há um parecer oral em que eu peço que o Ministério Público se pronuncie quanto ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. É costumeiro aqui, e o doutor procurador acho que já tem essa manifestação de cor salteado. Excelência, a posição do Ministério Público, pelo menos da 4ª Procuradoria, permanece inalterada. E o fundamento que eu utilizo são os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, para que essa Corte aprecie a matéria e defina o benefício da justiça gratuita. Portanto, o parecer do Ministério Público é contrário à posição de Vossa Excelência para que seja apreciado pelo juiz da execução penal. Então, eu entendo que deve ser apreciado por essa Câmara Criminal. O parecer do doutor Zé Alves, já conhecido aqui na Câmara Criminal, ele conhece da matéria e vota pelo deferimento. O voto do desembargador Gilson Barbosa não conhece da matéria e já é pacificado aqui, então julgado à unanimidade, não é isso, desembargador Gilson? Não. Algum outro destaque aí, desembargador? Não, senhor presidente. Não, senhor presidente.
Então, posso questionar o Ministério Público algum destaque dos processos físicos? Não, Excelência. Então, julgados à unanimidade. A relação está aí na tela, do 2 ao de número 24. Então, vamos ao PJE. O PJE, nós estamos com, como já adiantou o desembargador Gilson, com um problema aí de inconsistência. Os votos não estão sendo, que já haviam sido registrados, não estão sendo aqui visualizados. Então, por conta disso, teremos a votação nominal. O primeiro é o apelo criminal número 100.953, dígito 67, o ano 2019, e neste foi proferido o voto do relator, relatoria própria, em que foi negado o provimento. E o desembargador Saraiva Sobrinho pediu vista dos autos. O processo está em mesa, desembargador Saraiva? Está, presidente. Inclusive, o voto vista foi disponibilizado já há alguns dias, em caminho divergente do que decidiu o relator. Eu estou acompanhando o relator, presidente. Desembargador Gilson, Acompanhando o relator. Essa matéria, a gente já iniciou o debate na sessão passada, aí o desembargador Saraiva traz, embora tenha já disponibilizado com antecedência o seu voto, inclusive informalmente aqui, conversando, o doutor Zé Alves fez um destaque aí. Excelência, pela ordem, Excelência. Só continuando, doutor, um destaque de elogio ao voto do desembargador Saraiva, e o que me trouxe aqui a ideia de trazer ao gabinete para uma nova reflexão, sem o compromisso do desembargador Saraiva, mas apenas de refletir melhor a respeito da matéria em debate. Doutor José Alves, Vossa Excelência tem a palavra. Excelência, o processo é o 953, é isso? Isso. Eu estou vendo que é da 4ª Procuradoria. Eu tinha mencionado a Vossa Excelência e não costumava alterar a posição de outra Procuradoria, mas eu estou vendo, eu devo ter confundido com outro processo, que esse é da 4ª Procuradoria, Excelência. Então, eu sei que já está em processo de votação, Excelência. Mas Vossa Excelência vai trazer, vai votar agora, então. Não, eu vou trazer a gabinete, vou analisar, mas Vossa Excelência, se quiser opinar, o voto tem toda a liberdade. Excelência, eu analisei o voto do desembargador Saraiva e me convenci das razões que ele apresenta. De fato, a condenação, nós temos algumas situações a analisar. Primeiro, a severidade da pena que é aplicada, em se tratando de um ato libidinoso em que não houve conjunção carnal, não foi o caso de conjunção carnal, segurou por trás, há uma possibilidade de que tenha apresentado o pênis, mas é uma situação que não ficou configurada. Excelência, então, diante disso, eu modifico o parecer que foi elaborado pela minha Procuradoria, Excelência, levando em consideração, como já mencionei anteriormente, que a pena imposta para o crime de estupro, quando a redação foi trazida há poucos anos, ela se apresenta em descompasso com a normatividade prevista no Código Penal para diversos outros crimes. Eu poderia levar até para essa matéria, sob a ótica constitucional, de desproporcionalidade da matéria, da punição em matéria penal, mas eu não vou me alongar tanto. Eu vou mencionar apenas que o que nós temos é a declaração da mãe, como consta no parecer, e da vítima, que tem 9 anos de idade na época, se não me engano, e não houve uma conclusão de que realmente havia, primeiro, o elemento subjetivo
da prática desse ato, de um ato de extrema significação para aplicar uma pena tão severa. Então, Excelência, levando em consideração essas razões e me convencendo das razões apresentadas pelo desembargador Saraiva Sobrinho em seu voto, eu modifico a posição da 4ª Procuradoria para opinar pelo conhecimento e pelo provimento do apelo, para absolver o acusado da imputação que lhe foi posta. Essa é a posição que adota, Excelência. Perfeito, doutor Zé Alves. Parabéns pela postura. Eu faço o registro e, após o voto do desembargador Saraiva Sobrinho, dando provimento ao recurso e a opinião oral do representante do Ministério Público, o Procurador de Justiça, doutor José Alves, no sentido de que o recurso seja provido, eu que sou o relator, eu faço a suspensão do julgamento, trazendo o processo a gabinete para reanalisar a matéria. Então, após o voto, neste caso, o desembargador Gilson Correto. aguarda o voto que será proferido pelo relator na sessão seguinte. Ficou claro aí, Ana? Claro. Então, vamos na sequência. Eu estou seguindo a ordem aqui do PJE. É o terceiro. É o recurso sentido distrito 810221 de 79, relatoria do desembargador Saraiva Sobrinho. E o relator ele está negando provimento ao recurso. Eu acompanho o desembargador Gilson. Também. O 4, recurso sentido distrito 810782, dígito 06, o ano 2020. Relatoria do desembargador Saraiva Sobrinho, nega provimento ao recurso. Eu acompanho o relator, desembargador Gilson. Número 5, é o recurso sentido distrito 810786, dígito 43. Desembargador Saraiva Sobrinho dá provimento ao recurso. Eu acompanho Sua Excelência, desembargador Gilson também. Então, julgado a unanimidade, os termos do voto do relator. O 6º, Ana, quando tiver sustentação oral, você me informa, viu? A relação aqui. O 6º é o agravo em execução penal número 81.085, dígito 06, relator desembargador Saraiva Sobrinho, que dá provimento ao recurso. Eu acompanho Sua Excelência, desembargador Gilson. O 7, agravo em execução penal número 81.0950, dígito 08, desembargador Saraiva Sobrinho, dá provimento ao recurso. Eu acompanho, desembargador Gilson também. Julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. 8, o agravo em execução penal número 81.0382, dígito 89, recurso provido do desembargador Saraiva Sobrinho. Eu acompanho, desembargador Gilson. Também. Então, julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. 9, o agravo em execução penal número 81.047467, relatoria do desembargador Saraiva Sobrinho, que dá provimento ao recurso. Eu acompanho, desembargador Gilson. Também, desembargador Gilson. Também. Então, julgado a unanimidade dos termos do voto do relator. Eu estou nominando, porque aqui no painel, para mim, não aparece os votos que haviam sido registrados. Então, só o do relator que aparece. Agravo em execução penal número 8097, 48, dígito 93, relatoria do desembargador Saraiva Sobrinho, que nega provimento ao recurso. Eu acompanho Sua Excelência, desembargador Gilson. Também. Então, julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. 11, é o agravo em execução penal número 809660 de 55. O desembargador Saraiva Sobrinho é o relator, nega provimento ao recurso. Eu acompanho Sua Excelência, desembargador Gilson. Também. Então, julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. 12, agravo em execução penal número 810910, dígito 26. O desembargador Saraiva Sobrinho é o relator, nega provimento ao recurso. Eu acompanho, o desembargador Gilson. Também. Então, julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. 13, é a apelação criminal número 10.0087, dígito 35. O desembargador Saraiva Sobrinho nega provimento ao recurso.
Eu acompanho Sua Excelência, desembargador Bem, Gilson também, então, julgado unanimidade no termo do voto do relator. E lembrando, para quem nos assiste, possa parecer estranho, mas todos esses processos eles já haviam sido votados. E, por conta de inconsistência aqui no PJE, nós não estamos conseguindo visualizar da forma que acontecia nas sessões anteriores. Daí a questão da votação nominal. O 14 é o apelo criminal número 10.03.12, dígito 52. O relator é o desembargador Saraiva Sobrinho, que nega provimento ao recurso. O desembargador Gilson é o revisor, como vota Vossa Excelência. papai, Eu também, então, o processo julgado à unanimidade, no termos do voto do relator. O 15 é o apelo criminal número 10.05.82, dígito 34, o ano 2019. O relator é o desembargador Saraiva Sobrinho, nega provimento ao recurso. O revisor, o desembargador Gilson. Eu acompanho o relator, processo julgado à unanimidade. Número 16, apelo criminal número 10.28.29, dígito 25. Desembargador Saraiva é o relator, nega provimento ao recurso. Desembargador Gilson, revisor. também. Então, eu acompanho o relator, processo julgado à unanimidade. 17 é o apelo criminal número 10.01.17, dígito 07. Desembargador Saraiva é o relator e nega provimento ao recurso. Desembargador Gilson, revisor. Acompanha. Eu nego provimento ao recurso. No processo julgado à unanimidade, nos termos do voto do relator. 18, apelo criminal número 10.03.79, dígito 18, ano 2014. Desembargador Saraiva é o relator. Dar provimento parcial ao recurso. Desembargador Gilson, revisor, acompanha. Eu também acompanho o relator. Processo julgado à unanimidade, nos termos do voto do relator. 19, apelo criminal número 10.04.49, dígito 87, ano 2018. Desembargador Saraiva é o relator, nega provimento ao recurso. Desembargador Gilson, revisor, acompanha. Eu também acompanho. Processo julgado à unanimidade, no termos do voto do relator. 20, é o apelo criminal número 10.06.39, dígito 86, o ano 2018. Nega provimento ao recurso. Desembargador Saraiva Sobrinho. Desembargador Gilson é o revisor, como voto, acompanha. Eu também acompanho. Desembargador Gilson, Vossa Excelência tem anotado. Tem alguma divergência nesse desembargador Saraiva? Nenhuma. Eu vou só identificando e dando resultado, porque não tem aqui o painel As práticas. e eu só visualizo aqui, abrindo aqui. Então, 21, apelo criminal número 10.06.89, dígito 13. Desembargador Saraiva é o relator, nega provimento ao recurso. Eu acompanho, o desembargador Gilson adiantou, então processo julgado à unanimidade. 22, apelo criminal número 10.07.01.96. Desembargador Saraiva Sobrinho, relator, e dar provimento parcial ao apelo. Eu acompanho, então processo julgado à unanimidade, nos termos do voto do relator. 23, é o apelo criminal número 10.07.21, dígito 24. O desembargador Saraiva é o relator e dar provimento parcial ao recurso. Revisor também, eu acompanho. Processo julgado à unanimidade. Número 24, é o apelo criminal número 10.17.39, dígito 39. O desembargador Saraiva é o relator, nega provimento ao recurso. O revisor acompanha, eu também. Processo julgado à unanimidade, no termo do voto do relator. 25, apelo criminal número 11.25.76, dígito 71. Desembargador Saraiva é o relator, dar provimento ao recurso. O revisor também, eu acompanho. Processo julgado à unanimidade, nos termos do voto do relator. 26, apelo criminal número 10.28.91, dígito 78, ano 2016. Desembargador Saraiva é o relator, dar provimento parcial ao recurso. O revisor também, eu acompanho. Processo julgado à unanimidade, nos termos do voto do relator. 27, é o recurso interdistrito número 80.8461, dígito 95, ano 2020. E neste, eu sou o relator e eu nego provimento ao recurso. Desembargador Saraiva Sobrinho. Acompanhe Vossa Excelência, rejeitando. Desembargador Gilson. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. 28,
Recurso em sentido estrito, número 80, 87, 88, dígito 40. Eu sou o relator, nego provimento ao recurso. Desembargador Saraiva. Senhor presidente, nenhuma divergência em todos os votos analisados de Vossa Excelência. Deixa logo anotado. Nenhuma divergência. Desembargador Gilson, alguma divergência? Nenhuma. Então, julgado a unanimidade no termo do voto do relator. 29, recurso em sentido estrito, número 80, 87, dígito 77. Recurso, dígito 11, do ano 2020. Eu sou o relator e nego provimento ao recurso. Os demais já votaram. Julgado a unanimidade no termo do voto do relator. Número 30, recurso em sentido estrito 810783, dígito 88, ano 2020. Eu sou o relator, nego provimento ao recurso. Os demais já adiantaram. O processo julgado à unanimidade no termo do voto do relator. 31, o recurso em sentido estrito número 810788, dígito 13, ano 2020. Eu sou o relator, nego provimento ao recurso. Processo julgado à unanimidade, no termo do voto do relator, número 32, recurso em sentido estrito, número 810196, de 66, eu sou o relator, nego provimento ao recurso. Processo julgado à unanimidade, número 33, o recurso em sentido estrito 810790, de 80, eu sou o relator, nego provimento ao recurso. Processo julgado à unanimidade, no termo do voto do relator. 34, recurso em sentido estrito número 810792, de 50, ano 2020. Eu sou o relator e nego provimento ao recurso. Os demais já acompanharam. Então, processo julgado à unanimidade no termo do voto do relator. 35, recurso em sentido estrito número 810784, de 73, ano 2020. Eu sou o relator, nego provimento. O desembargador Gilson, o desembargador Saraiva já adiantaram o seu voto, acompanhando. Então, o processo julgado à unanimidade. O 37 tem sustentação, viu, desembargador? Você vai para o 36. Obrigado, Ana. O 36, recurso de sentido estrito, número 810795, dígito 05, ano 2020. Eu sou o relator, nego provimento ao recurso. Os demais já registraram o voto. Então, processo julgado à unanimidade. O 37 é o recurso em sentido estrito. É em segredo de justiça. Agora é em segredo de justiça, se o senhor Então, quiser deixar para depois. fica para o final da sessão. O 38, anote aí, obrigado. 38 é o agravo em execução penal número 806218, dígito 31. Eu sou o relator e aqui, deixe-me ver, embargo de declaração no agravo em execução penal. Eu estou rejeitando, conhecendo e rejeitando os embargos, mera rediscussão. Então, processo julgado à unanimidade no termo do voto do relator. 39, agravo em execução penal número 806565, dígito 17. Eu sou o relator e estou dando provimento ao recurso, já com o registro dos votos do desembargador Saraiva e do desembargador Gilson. Processo julgado à unanimidade no termo do voto do relator. E número 40, agravo em execução penal número 808604, dígito 84, ano 2020. Eu nego provimento ao recurso e processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. 41 agravo em execução penal número 8095, dígito 18, ano 8095, 18, dígito 51, ano 2020. E neste eu estou dando provimento ao recurso. Eu não sei se processo, os senhores observaram, aqui tratava-se de um apenado, inicialmente condenado ao cumprimento da sua pena no regime semiaberto. Ele teve assegurado a progressão do regime para o regime aberto e não foi passado a ele nenhuma informação das condições do regime aberto. Então, ele foi ao setor competente, a coordenadoria de acompanhamento aí da tornozeleira eletrônica, fez a retirada da tornozeleira e aí passou ele dito aqui do seu recurso, a se recolher
em seu domicílio, no período noturno, não se ausentar do Estado. E aí, passado mais de 2 anos, ele foi pedir o livramento condicional, ou seja, em todos os momentos processuais ele esteve presente, a iniciativa dele. E aí o Ministério Público pediu as informações e foi uma demonstração de desorganização. Foi dito ainda que ele continuava com a tornozeleira eletrônica lá pelo setor. Foi encaminhado o ofício solicitando informações à coordenadoria da CEP, que faz esse acompanhamento, e lá foi dito que já há mais de 1 ano havia sido retirada a tornozeleira. E aí, com isso, o Ministério Público pediu a regressão de regime e também já para o regime fechado, e também que não fosse computado o tempo de pena aí desse regime aberto. Importa em mais de 2 anos e 3 meses, se não estou enganado. O processo foi a julgamento pelo juiz da execução penal, que rejeitou esse pedido de regressão do regime, disse que o apenado não tinha participação nenhuma, não teve culpa alguma, mas disse não considerar computado esse tempo de cumprimento de pena. O Ministério Público agravou, entrou com recurso de agravo à execução penal, pedindo a modificação da decisão do primeiro grau com relação à regressão de regime. Na sessão passada, nós aqui negamos provimento ao recurso do Ministério Público, e hoje o agravante traz o seu recurso pedindo para que seja considerado cumprido esse tempo aí, que importa em mais da metade da sua condenação. Eu estou dando provimento ao recurso, trago precedentes do STJ e eu faço esse destaque porque eu vejo nessa oportunidade um chamamento à execução penal para que tenha a sua organização. O artigo 115, o 46 da Lei de Execução Penal, o 113, eles são claros no sentido de que as condições do regime aberto, considerando que nós aqui não temos casa de albergado, elas devem ser comunicadas ao executado. Deve ter a sua ciência. Então, eu estou aqui dando provimento ao recurso. E considerando que o desembargador Saraiva e o desembargador Gilson já adiantaram seu voto, eu proclamo o resultado. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. 42. É o agravo em execução penal número 80, 96, 21, 58, do ano 2020. Provido, eu sou o relator, estou dando provimento parcial, já acompanhado pelos demais. Então, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. 43, agravo em execução penal número 81, 0132, dígito 56, do ano 2020. Eu sou o relator, estou dando provimento parcial, também aqui, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. 44, o agravo em execução penal número 81, 0153, dígito 32, do ano 2020. Eu sou o relator, estou negando provimento ao recurso. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. 45, agravo em execução penal número 81, 0340, dígito 40, do ano 2020. Eu sou o relator e estou dando provimento ao recurso. No processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. 46, agravo em execução penal número 80, 70, 76, dígito 15, do ano 2020. Eu sou o desembargador Gilson, o relator, está dando provimento ao recurso, eu acompanho o desembargador Saraiva. Como vota Vossa Excelência, desembargador Saraiva? São os processos da relatoria do desembargador Gilson. Acompanha tudo? Presidente, nesse e no demais eu não tenho nenhuma divergência. Então, perfeito. Então, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. 47, agravo em execução penal número 80, 81, 61, dígito 36, do ano 2020. Desembargador Gilson é o relator, nega provimento ao recurso, eu acompanho, o desembargador Saraiva também, processo julgado à unanimidade. 48, agravo em execução penal número 80, 87, 76, dígito 26, do ano 2020. Relatoria própria, e aqui neste caso, deixa eu ver, 48 eu
Sou o relator, eu não conheço o recurso, não atende aos requisitos de admissibilidade, é intempestivo, e já com os votos do desembargador Gilson e do desembargador Saraiva, o processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. 49. Agravo a execução penal número 80, 88, 43, dígito 88. Eu sou o relator, nego o provimento ao recurso. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. 50. É o agravo em execução penal número 81, 03, 83, dígito 74, ano 2020. Eu sou o relator, nego o provimento ao recurso. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. 51. É o agravo em execução penal número 81, 0469, dígito 45, ano 2020. Eu sou o relator, nego o provimento ao recurso. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. 52. Agravo em execução penal número 81, 0700, dígito 72, ano 2020. Eu sou o relator, nego o provimento ao recurso. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. 53. Agravo em execução penal número 81, 0702, dígito 42, ano 2020. Eu sou o relator, nego o provimento ao recurso. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. 54. Agravo em execução penal número 81, 0957, dígito 97, ano 2020. Eu sou o relator, nego o provimento ao recurso. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. 55. Agravo em execução penal número 81, 0705, dígito 94, ano 2020. Eu nego o provimento ao recurso. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. 56. Apelo criminal número 10.30.92, dígito 07, ano 2015. Eu sou o relator. Estou dando provimento parcial ao recurso. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. 57. Apelo criminal número 10.14, dígito 72, 72, dígito 73, o ano 2014. E eu sou o relator. E aqui, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator, eu estou extinguindo aqui, reconhecendo a prescrição. 58. Apelo criminal número 10.0352, dígito 10, o ano 2019. Eu sou o relator. Estou negando provimento ao recurso. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. 59. Apelo criminal número 10.06, dígito 10, não, 10.0610, dígito 40, o ano 2016. Eu sou o relator, nego provimento ao recurso. Processo julgado à unanimidade. 60. O apelo criminal número 10.0503, dígito 92. Eu sou o relator, dou provimento parcial ao recurso. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. 61. Apelo criminal número 10.0135, dígito 88, ano 2019. Eu sou o relator, dou provimento ao recurso. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. 62. Apelo criminal número 10.0332, dígito 36. Eu sou o relator, nego provimento ao recurso. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. 63. Apelo criminal número 10.1196, dígito 58, o ano 2018. Eu sou o relator, dou provimento ao recurso. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. 64. Apelo criminal número 10.0094, dígito 08, ano 2020. Eu sou o relator, dou provimento ao recurso. O processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Apelo criminal número 10.0352, dígito 03, ano 2020. Eu sou o relator, nego provimento ao recurso. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. 66. Apelo criminal número 10.7493, dígito 50, ano 2018. Eu sou o relator, nego provimento ao recurso. Processo julgado à unanimidade. 67. Apelo criminal número 10.0085, dígito 06, ano 2019. Eu sou o relator, nego provimento ao recurso. Processo julgado à unanimidade. 68. Apelo criminal número 10.0870, dígito 23, ano 2020. Eu sou o relator, dou provimento parcial. Processo julgado à unanimidade no termos do voto do relator. 69. Apelo criminal número 10.0049, dígito 13, ano 2020.
eu sou o relator, nego o provimento do recurso, processo julgado à unanimidade. 70, apelo criminal número 10.0865, dígito 05, o ano 2019, eu sou o relator, dou provimento parcial, processo julgado à unanimidade. 71, apelo criminal, agravo em execução penal número 80.3198, dígito 82, o ano 2020. Relatoria do desembargador Gilson, que nega provimento ao recurso. Eu acompanho, o desembargador Saraiva também. Processo julgado à unanimidade. O próximo tem sustentação, desembargador. 72, o habeas corpus número 810980, dígito 43, o ano 2020. E o paciente é o Washington Luiz de Oliveira, o advogado Marcos Vinícius Bezerra Franca, autor da atuatura, juiz de direito da vara única da comarca de Jardim Piranhas. Eu sou o relator, o processo está em mesa e doutor Marcos Vinícius, Vossa Excelência tem até 10 minutos para a sustentação oral de Vossa Excelência. Obrigada. Na verdade, o nosso escritório é composto por Gerson, que sou eu, e doutor Marcos Vinícius, que é o cérebro dessa petição de agravo. Então, nós aqui queremos fazer a saudação em nome do nobre presidente deste egrégio colenda criminal, desembargador Glauber Rego, saudamos o desembargador Saraiva, saudamos todos presentes, a serventuária da Justiça, o nobre representante da Procuradoria, doutor Zé Alves, as nossas saudações. Excelentíssimos desembargadores, nós recorremos por oportuno fazermos essa sustentação, porque entendemos, sobretudo, que precisa se pontuar e esclarecer alguns pontos. Na verdade, o que se quer nesse habeas corpus é o seguinte: foi decretada uma prisão preventiva num processo onde saiu a sentença condenatória, porém pendente de recurso, que nós recorremos, e oportunamente nós iremos sustentar também esse recurso, mas a moral da história é: essa sentença houve uma condenação de 3 anos e 1 mês, e o juízo de piso fixou essa pena no regime semiaberto. Mas, mesmo assim, decretou a prisão preventiva do paciente, argumentando 2 fundamentos, excelências: a garantia da ordem pública e o comprometimento da aplicação da lei. De logo, excelências, nós alegamos em prol do paciente o precedente do STF, vários precedentes do STJ, vários ministros do STF, como Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e tantos outros, já decidiram em constantes julgamentos que, quando se fixa o regime semiaberto e se decreta a preventiva, há uma incongruência, há um inconformismo, há até uma inconstitucionalidade, porque a preventiva, no regime que ele está, sendo semiaberto, é muito mais gravoso, é muito mais desproporcional. E como se não bastasse isso, excelência, nós ainda temos em favor do paciente outro ponto importantíssimo que nós trazemos à tona para a reflexão de vossas excelências. Ora, mesmo sendo revogada a preventiva, que é o que nós queremos na concessão da ordem, porque o processo foi fixado a pena no regime semiaberto, mesmo assim, o paciente permanecerá preso, aguardando o julgamento dos outros processos, onde ele já cumpre a pena provisoriamente. Ele cumpre a pena provisoriamente em outros 2 processos
que estão pendentes, Doutor Gerson, não progressão de regime, requerer a concessão da ordem. E aí, excelências, também merece esse destaque, como o desembargador Glauber sempre pontua e sempre convida à reflexão. Como é que, com todo respeito, com todas as vênias, com toda a cautela, se aplica uma pena em regime semiaberto e decreta-se a prisão preventiva para o acusado permanecer preso, com o fundamento da garantia da ordem pública, pelo fato dele, da possibilidade genérica e abstrata dele voltar a cometer delitos. Ora, se ele permanecerá preso, como é que ele poderá voltar a cometer delito, ele preso? Segundo, o comprometimento da aplicação da lei também não subsiste, por o mesmo motivo que ele permanecerá preso. Então, excelências, o fundamento maior desse nosso right, desse nosso remédio heróico, é justamente um atropelo ao princípio da proporcionalidade, um atropelo ao princípio da dignidade da pessoa humana, um atropelo aos princípios e garantias constitucionais, onde é muito mais gravoso uma sentença que está pendente de trânsito em julgado, porque tem recurso, de 3 anos e 1 mês, no regime semiaberto, e mesmo assim foi decretada a preventiva. É colidente, é, segundo o STF, inconstitucional. São esses os nossos fundamentos. Na verdade, o nosso pedido no habeas corpus tem essa revogação da preventiva no processo onde ele foi condenado no semiaberto e um pedido que deságua automaticamente um acessório na progressão de regime, porque sendo revogada a preventiva no que ele foi condenado no regime semiaberto, automaticamente teria a progressão. Mas nós ficaríamos satisfeitos, desembargadores, única e exclusivamente com a revogação da preventiva no processo que ele está no semiaberto, ou até mesmo uma permuta, uma aplicação das medidas cautelares no 319. De modo que, excelências, nós, invocando a proteção divina para que todos nós possamos se protegermos dessa pandemia, e invocando também o STF, o STJ e essas cabeças mais pensantes e mais experientes do Estado do Rio Grande do Norte, que nós estamos aqui batendo a porta desse tribunal para a análise, o debate e a argumentação, e entendendo sempre, de acordo com o STF e o STJ, que é incongruente, que é muito mais gravoso você ser condenado num processo que, mesmo assim, pende de trânsito em julgado, no semiaberto, e permanecer preso, quando, na verdade, objetivamente, pelos outros processos, ele já cumpriu pena bem superior, que já faz jus à sua progressão. Mas essa progressão nós deixaríamos para o juiz da execução penal. Nós ficaríamos satisfeitos hoje com a revogação da preventiva, com a concessão da ordem. É isso que requeremos, é isso que rogamos. Por quê? Porque entendemos que o processo que condenou no regime semiaberto é muito mais gravoso quando decreta-se a preventiva sob 2 fundamentos que não subsistirem mais, que não subsistirão mais. Por quê? Porque ele permanecerá preso por outros processos. É assim o nosso pleito, é assim a nossa concessão e o nosso agradecimento pela atenção, nosso agradecimento pela paciência, e invocando mais uma vez a proteção divina para que vossas excelências julguem de acordo com esses precedentes que nós colacionamos nas peças, alertando, pois, excelência, que temos parecer favorável do Ministério Público aí no juízo de piso, inclusive parecer favorável para a progressão de regime. Temos parecer favorável do Ministério Público. E não obtivemos o decreto procedente no juízo de piso
em virtude justamente desse decreto da preventiva que nós estamos combatendo agora, porque entendemos que não subsistem os fundamentos. É assim que nós requeremos, é assim que nós pugnamos pela concessão da ordem. Satisfeito, excelência. Parabéns, doutor Gerson. E Santana nos proteja, doutor Gerson. Tenhamos fé para superar essa pandemia aí. Amém, doutor, amém. E com relação ao meu voto... Pela ordem, Excelência. Opa, desculpe, doutor Zé Alves. Vossa Excelência tem a palavra. Excelência, parabenizo inicialmente o doutor Gerson pela sustentação oral, sempre muito bem ponderada e muito bem fundamentada. Quero apenas justificar, Excelência, o processo é o 0810980, só para conferir, não é isso? É esse mesmo. Pronto, então é o seguinte, realmente houve uma manifestação em primeiro grau, como o doutor Gerson mencionou, favorável ao agora paciente. Mas eu vou ler apenas, isso já consta inclusive do parecer, vou ler apenas a justificativa que foi dada pela 16ª Procuradoria com relação a essa matéria. Vou ler o que consta do parecer. Cumpre ressaltar, a teor dos documentos juntados aos autos, que o paciente foi condenado pela prática do crime de tortura na ação penal, número tal, e dada a fixação da pena inferior a 4 anos, foi determinado o início do cumprimento em regime semiaberto. E aqui, sim, se nós parássemos aqui, de fato, a argumentação estaria correta. Em inúmeras situações já tenho elaborado pareceres em que uma condenação definitiva, não havendo recurso do Ministério Público definitivo, com trânsito em julgado, no regime semiaberto, não poderia ser mantida uma prisão preventiva no regime fechado. Por essa razão, somente por ela, estaria justificado o pleito. Prossigo. Ocorre que, como reconhece o próprio impetrante, pende contra o paciente a execução decorrente da condenação por crimes de porte ilegal e desobediência, havendo ainda condenação, embora não em cumprimento, por crime de organização criminosa. Veja-se que, embora o impetrante suscite o excelente comportamento carcerário para fundamentar a colocação do paciente em regime semiaberto, a custódia preventiva determinada e mantida na sentença visa garantir a ordem pública, dada a efetiva propensão delitiva do paciente. Não fosse isso, embora conste parecer ministerial favorável à progressão nos autos de execução número tal, que eu mencionei anteriormente, não se evidencia do contexto ali presente que o membro do Ministério Público estivesse ciente das demais condenações que pesam contra o ali condenado, especialmente porque fixadas em penas superiores a 4 anos. Ademais, como já dito, trata-se de manutenção de custódia cautelar por necessidade de garantir a ordem pública contra novas investidas delituosas do paciente, que se manteve preso durante toda a instrução, seja em decorrência da prisão preventiva ou de execução penal, não se evidenciando como de melhor cautelar a soltura no presente momento ou a progressão para o regime mais grande. Foram essas as justificativas que fizeram com que a 16ª Procuradoria se manifestasse pela denegação do habeas corpus. Excelência, eu trago apenas, relendo, inclusive, o que consta do parecer, para justificar a posição adotada pelo Ministério Público. Só isso, Excelência. Muito obrigado. Obrigado, doutor Zé Alves. O meu voto, como já destacou aí o doutor Gerson, na sua defesa oral, essa matéria de progressão de regime certamente será tratada em agravo à execução, a matéria da execução penal, não discutida aqui no habeas corpus. O pleito de revogação eu não vejo como ser acolhido, face à motivação, aos fundamentos idôneos que constam da decisão combatida. Com relação ao pleito de outras medidas, ou até mesmo da compatibilidade do cumprimento da prisão provisória com as regras do regime semiaberto, essa Câmara Criminal ela já tem pacificado o entendimento de que isso deve acontecer. Então, eu estou aqui conhecendo e concedendo parcialmente a ordem, não somente para que a prisão preventiva ela seja executada de modo compatível
às regras do regime semiaberto. Desembargador Saraiva Sobrinho, como vota, Vossa Excelência? Confirma o voto já registrado aqui. Sim, presidente, por favor. Desembargador Gilson também. Então, o processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Ordem concedida parcialmente. Um abraço, doutor Guedes. O 73 é o habeas corpus número 809762 de 77, ano 2020. Desembargador Gilson é o relator e denega a ordem. Aqui a votação, neste caso, já está computada, então o processo julgado à unanimidade no termo do voto do relator. 74. O próximo tem sustentação, desembargador. Obrigado, Ana. 74, habeas corpus número 810388, de 96, ano 2020. O relator é o desembargador Gilson Barbosa, o paciente Francisco Neto da Silva, o impetrante doutor José Augusto Neto, e a autoridade relatora é o juiz de direito da segunda vara da comarca de Paulo Soares. Doutor José Augusto, está na sala? Estou na sala, excelência. O vídeo de Vossa Excelência não está, a câmera não está ligada. Pronto, agora sim. Atualizado. Desembargador Gilson é o relator. Doutor. Senhor presidente, Pois não. só alertando que se trata de um crime em que deve prevalecer o sigilo. Então vamos deixar para o final da sessão. Vamos na sequência. O 75, habeas corpus número 811266, dígito 21, ano 2020. O relator é o desembargador Saraiva Sobrinho. E o voto é pela denegação da ordem. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. 76 é o HC 811116, dígito 40, ano 2020. Eu sou o relator. E neste caso, deixa eu só ver. Ordem prejudicada no termos do voto do relator. Processo julgado à unanimidade. 77, HC 811167, 51, ano 2020. Eu sou o relator. E o voto pela concessão, desembargador Gilson, desembargador Saraiva acompanha, então processo julgado à unanimidade. 78, HC 810319, dígito 64, ano 2020, e eu sou o relator, denego a ordem, processo julgado à unanimidade. 79, HC 811106, dígito 93, ano 2020, eu sou o relator, ordem denegada à unanimidade. 80, é o HC 810749, dígito 16, ano 2020. Já julgado. Já julgado. Já julgado. Obrigado, Ana. 81, HC 800376, dígito 2, ano 2020. Desembargador Gilson é o relator. E neste caso, ordem denegada à unanimidade. 82, é o HC 810327-41, ano 2020. Desembargador Gilson, relator. Ordem denegada à unanimidade. 83, HC 811003, dígito 86, ano 2020. Desembargador Gilson é o relator. Ordem denegada à unanimidade. 84, HC 811007, dígito 26, ano 2020. Desembargador Gilson é o relator. Ordem denegada à unanimidade. 85, HC 811005 de 56, desembargador Saraiva é o relator. Ordem denegada à unanimidade. 86, HC 811160 de 59, desembargador Saraiva é o relator. Ordem denegada à unanimidade. 87, HC 811309 de 55, ano 2020, desembargador Saraiva é o relator. Ordem denegada à unanimidade. 88, HC 808409, dígito 02, ano 2020, desembargador Gilson é o relator. Ordem denegada à unanimidade. 89, HC 810750, dígito 98, ano 2020, desembargador Gilson é o relator. Ordem denegada à unanimidade. 90, HC 811121, dígito 62, ano 2020, desembargador Saraiva é o relator. Ordem denegada à unanimidade. E, por fim,
O 91 é o HC 810370 de 75, quando 2020, Esbardou Saraiva é o relator, e ordem denegada à unanimidade. Restam os dois processos, Ana, o 37, que é o recurso inscrito, e o HC, que é o 74. Então, os dois são em segredo de justiça, vamos pedir para a comunicação retirar a transmissão ao vivo. Com isso, esgotamos aqui todos os processos pautados e que estavam aqui anotados como extra-pauta. Algum outro processo que não tenha sido identificado, que independa de pauta, extra-pauta? Nenhum. Não, nenhum. Senhor Apenas... presidente, Pois não. eu queria tão somente, senhor presidente, registrar o quão magnânimo o ato do eminente procurador, independentemente do resultado que a Câmara me acompanhará o nome do voto que eu pedi vista, mas Sua Excelência foi muito magnânimo em rever uma posição e externá-la. Isto é muito bom para nós que fazemos o direito, onde a busca da justiça realmente não tem limites. O fato de Sua Excelência ter externado o voto físico foi numa situação, num momento. No outro, aqui, enquanto procurador, em participando dos debates, tem, sim, Vossa Excelência, o eminente procurador, o direito de rever posição. Foi muito bonito e prova o quanto Vossa Excelência é grande. Eu parabenizo Vossa Excelência, independentemente se a Câmara vai me acompanhar ou não. Só esse registro, senhor presidente. Perfeito. Excelência, pela ordem, Excelência. Pois não, doutor Zé Alves. Em relação à manifestação do desembargador Saraiva, eu quero dizer o seguinte, que muito contribuiu para que eu revisse a minha posição o voto que Vossa Excelência proferiu e que teve a gentileza de me disponibilizar para que eu pudesse analisar. E vou reiterar mais uma vez, o meu gabinete vai fazer uma análise muito percussiente, muito acurada de todos os casos de estupro dessa natureza, semelhantes a esse que apareceu. Há uma diferença muito grande entre uma prática de violência, entre a conjunção carnal, entre uma ameaça e um ato libidinoso em que não se configura nenhum desses elementos. Então, eu que agradeço a Vossa Excelência a oportunidade de ter me disponibilizado previamente esse voto para que eu pudesse refletir e trazer a minha posição. Perfeito, doutor Zé Alves. E registrar também a dificuldade que entrou na realização da sessão por conta da inconsistência do PJE. E tenho certeza, a equipe que está aí à frente, do empenho em resolver e facilitar aqui o nosso trabalho, mas que, de fato, é importante que seja registrado, comunicado, a nossa preocupação para que não se repita fato dessa natureza. Então, imagino que tanto o desembargador Gilson como o desembargador Saraiva estejam de acordo para que seja caminhado aí, que restou registrado, né, em ata essa nossa preocupação com a inconsistência percebida hoje e que o setor competente adota as providências para que ela não se repita. Então, que seja registrado em ata e que o responsável do setor seja comunicado. Bom? O responsável pelo PJE. Desembargador Gilson, alguma outra? Nenhuma, presidente. Podemos encerrar? Com certeza. Então, às 9h49. Antes de encerrar, só lembrar que a nossa próxima sessão será na quinta-feira, dia 28, não é isso, Ana Cláudia? Sim, senhor desembargador. Então, às 9h50, eu declaro encerrada a presente sessão. Saúde aí para todos. Muito obrigado.